É aqui. Ah. Oi, Foguito, boa noite. Boa noite. Boa noite, Jéssica. Doutor Euler, boa noite. Demos início. Estamos aqui já preparados para nossa live, empolgadíssima. Vai ser uma surpresa para nós. Estou muito feliz com o Foguito, com o Palhaço Foguito, ele aceitou. Oi, Lu! Minha prima! Que bom que você está aqui. Nós vamos começar daqui a pouco, eu vou convidar o Palhaço Foguito. Vou chamar você, Foguito, chama eu. Vamos dar início, né, à nossa live. Oi, Lu! Deixa eu aceitar aqui. Ao vivo com o Palhaço Foguito. Ângela! Giovana! Oi, Ângela! O Ângela foi a nossa primeira convidada. Oi, Sil! Seja bem-vindo! Que legal esse negócio de live, rapaz. Dá pra ver tu. Tá vendo? Tá vendo? Dá pra ver. Eu tava pensando que ia só ver eu. Não, eu dou Tô pra te vendo. ver e você dá pra me ver. Legal, velho. Tô tão feliz que você aceitou esse convite, meu amigo Foguito. E já tá rolando já, é? E ó, tem um monte de gente já aí, viu? Tem um monte de gente O já aí. quê? Olha, É, Alessandra Guelpa. É mãe de Guelpa, Heleninha, ela. é. É minha, é minha amiga, viu? É sua amiga? Oi, amiga do É, Foguito. Que bom que você veio. ó, professor Euler. Ô, rapaz, É, meu o professor, ele professor. é meu amigo. Chega, eu tô com vergonha. Sabe de onde ele é? Ele é de Minas Gerais. E tem minha amiga Ângela, que é lá de Curitiba também. Ó, até Paçoca entrou. Ai, Ô, Paçoca. Paçoca! É Claudino. É gente boa também. Angélica, minha amiga querida, ela mora em Feira de Santana. Ela tem uma princesinha Angé, linda também. Ela tem uma princesinha linda. Ela tá aprendendo a ela, ser amiga com a filhinha dela linda. ela foi pra feira de quê? De táxi? Foi de táxi, Angélica. Ó, esse palhaço é esperto, viu? É da época, da minha época. Esse foi de táxi, se sabe. Ai, que Viu? legal. Ela tá aí, ó, esperava ansiosa por essa live. Você sabe, Já Foguito, que pensou? ela é uma amiga muito querida que o trabalho me deu. Sabe? E assim, eu nunca esqueci, ela é muito especial e ela foi uma das minhas incentivadoras. Ela ficava, cadê você nas lives? Eu tenho medo, eu tenho medo. Ela, não tem que ter medo. Ela me incentivou muito. Aí quando eu Você é tive essa amiga da ideia, onça, viu? por Você é quê? amiga da onça. Como é que você disse que é uma amiga que te deu trabalho? Te deu muito Não, trabalho, te deu. não, Você ela não me deu você trabalho. Ah, falou? ela me dá Você falou? trabalho, eu trabalho até hoje, ela me dá bastante trabalho, graças a Deus. Ela me oferece bastante trabalho. Tô de olho na senhora. Ai, Foguito, olha só, o tema nosso é tão lindo, né? Nós vamos aprender com as crianças a como ser amigos de verdade. Ah, aí eu tenho aprendido um bocado, sabia? É, eu tenho uma pergunta Esse- para você. Eu tenho uma pergunta para Eu, começar. eu tenho 3 professores Você lá em tem- casa. Rapaz, Hã? os bichos ensinam bem, viu? Ah, eu tenho uma pergunta para te fazer. Foguito, o que que a gente deixou de Não, ser com... oxê, falta um Que? minuto ainda. A Você pergunta quer... já é? Olha, a gente tem um palhaço que ele é todo comprometido com horário pontual.
Um minuto ainda, daqui a pouco entra um bocado de gente aí, tu vai ver. Ó, Oi, cada Jaque. pessoa... Já que chegou, olha só, Jesus. Você Pessoal, sabia assim... convida um monte de gente. Eu só sabia o Você quê? sabia que cada pessoa que entra na live, você que entrou agora, você vale por 1000. Se você estiver fazendo a coisa certa, na hora certa, naquele momento certo, o seu valor é de 1000 pessoas. Então, agora tem 10.000 pessoas na nossa live. Tá maior do que a live dos sertanejos. Ah, meu filho, quem tem palhaço foguito não precisa de sertanejos. 10.000 pessoas, já saíram 2, ó, a gente não tá agradando, olha lá, é brincadeira assim. Daqui a pouco entrar mais, tá cedo. Vai sair mais 1. Ô, Jesus, tem 9.000 pessoas na nossa live, cada hora tá aumentando mais. Pois Quer começar já? Foguito. Eu quero. 21 horas e ponto. Em ponto. Então, Foguito, aqui celebrando essas pessoas lindas que estão aqui com a gente. Eu sempre acredito que e eu acredito muito no que você falou, quem está aqui são aquelas pessoas que realmente querem aprender, querem ouvir sobre isso, e querem participar, querem perguntar. Então, é isso que importa. E eu já tenho uma pergunta para você. A Britânia. maioria das que estão aí estão com esse desafio Gente, de Xandra. ser amigo de verdade. Gente, Por isso que Xanda entraram de São aí. Paulo. Minha mãe! Oi, mãe! Minha mãe entrou! Valério. Oh, minha mulher linda, Maria Isabel, olha aí, entrou também. Oi, Isabel! Isabel, obrigada, viu, por deixar Foguito vir aqui nessa noite, ó, prestigiar a gente. Com certeza, se ela não deixa, eu não venho, não. Olha, eu tenho amor à vida, rapaz. Ô, gente, eu tenho uma coisa pra contar. Oi, doutor Pinto. Eu tenho uma coisa pra contar pra vocês, sabia? O Foguito, quando eu perguntei pra ele, Foguito, qual que é o melhor horário pra você? Ele disse assim, ó, Sil, sabe o que é? É que assim, eu trabalho o dia todo, minha esposa já fica com os meus filhos, e aí eu tenho uma responsabilidade de chegar de noite, cuidar deles também, senão fica muito pesado pra ela. Então tem que ser depois das 9, que é a hora que eu boto os meninos pra dormir. Gente, eu achei isso tão lindo. Mas mulher. A gente tem que entender o seguinte, que eu não ajudo minha esposa. Ela não me ajuda. A gente que é. Eu entrei. Peraí que minha mãe tá dizendo que eu não entrei, não. Não entrou? Entra no Foguito Palhaço, no principal, e aí tem lá o Stories, aí você clica em cima do Stories. Aquela bolinha tô com que tem na saudade de cabeça. sua mãe, tô com saudade de sua mãe. Apareceu aqui, mamãe coruja. Ó, Patrícia entrou, gente, quanta gente legal. Paty, meu amor, minha amiga, mãe de minha sobrinha, 17. que inclusive eu preciso aqui dizer que minha sobrinha que me ajudou a fazer tudo isso, ela que fez o vídeo, ela que fez o cartaz, ela que tá me ajudando, super competente. Fera. Minha amiga, Quantos anos ela tem? minha amiga, 22, linda. Eu pensei que era Ela criança. é veterinária igual a você. Olha que joia! Olha ela aí, ó, Estacal, olha ela aí. Estacal, você é fera, viu, Estacal? Karen. Estacal. É, Karen, gente boa. Feroz, ficou massa o banner. Sil, deixa eu continuar o que eu tava falando. Já tem 19.000 pessoas na nossa live. Só explicando, galera, uma pessoa de vocês vale por 1000. Basta você estar no lugar certo na hora certa. Ó, Sil, deixa eu continuar o que eu tava falando. A gente tava falando um negócio de papéis, né? Dentro de casa. Isso. Eu não ajudo minha esposa. E ela também não me ajuda. A gente se ajuda. Só que a gente, na verdade, o que acontece? Eu tenho o papel de educar os meus filhos e de cuidar deles. Sim. Ela tem o papel de educar os nossos filhos e cuidar deles. Quando ela está com eles, ela está cumprindo esse papel. Quando eu estou com eles, eu estou cumprindo esse papel. É a mesma coisa as tarefas da casa. Já passou essa época que o trabalho da mulher é lavar o prato e varrer a casa. E do homem é trabalhar fora para trazer o dinheiro. Não, galera. A casa é dos dois. Os pratos é dos dois. Então eu não estou ajudando ela. Ao contrário, quando eu saio para trabalhar, ela que está me ajudando. Entendeu a história? Quando a gente está junto, todos dois têm que cuidar daquilo que Deus nos deu. Isso se chama mordomia. Nós somos mordomos daquilo que Deus deu pra gente. E aí entra a questão dos filhos, né? Eu tenho essa responsabilidade diante de Deus de cuidar daquilo que Ele me deu. Não é que eu estou ajudando minha esposa. Não.
Aí eu tô cuidando daquilo que Deus me deu, minha responsabilidade, ó. E eu assumi esse compromisso, inclusive, antes de ser, na verdade não foi antes de ser veterinário, mas eu coloquei em ordem de valores, acima, inclusive, da minha profissão. Só não está acima do meu Deus, que está acima de todas as coisas. Mas esse papel é muito importante para a nossa vida, sabia, Silvia? É interessante, né? Deixa eu te perguntar, quem te ensinou isso? Rapaz, foi a palavra de Deus. Aquele manual maravilhoso que ensina a gente tudo. E assim, Através de quem? De seu papai e da sua mamãe? exatamente, com o exemplo de meu papai e de minha mamãe. Eu estou aqui na casa de minha mamãe para gravar essa live, porque em casa, esse horário, eu queria ter gravado o áudio para soltar aqui, porque Luquinha, meu filho, fica, brinca comigo, pai, brinca comigo, pai, brinca comigo. Se eu entro no quarto e fecho a porta, Jesus, são choros e gritos e urros, porque ele sabe que eu estou em casa, e no momento que eu estou em casa, eu tenho que estar brincando com ele, entendeu? Para cuidar dele, eu fico o dia todo fora. Então, eu devo estar, pelo menos, se não cuidando, pelo menos dando atenção. Se eu pego essa atenção e jogo para um celular, ele fala assim, véi, eu sou menos valor, tenho menos valor do que o celular do meu papai. Verdade, ele pensa E assim mesmo. isso traz, assim, danos terríveis ao coração de uma criança. Isso enfraquece a amizade, né, Foguito? Enfraquece a amizade. A gente tá falando de amizade, né? Enfraquece. Então, deixa eu te perguntar. O que a gente deixou de ser quando cresceu? Criança, né? Lógico. Deixei. Eu, pelo menos, deixei de ser criança. Aí, o que é que eu faço? Eu boto nariz de palhaço e aí me divido como se fosse uma brincadeira. Para falar isso... Pode falar. Para falar isso, a gente precisa entender qual é a essência de uma criança. E na amizade, essa essência, ela fica muito aflorada. A palavra de Deus diz que quem não for como uma criança, quem não receber o reino dos céus como uma criança, não vai entrar nele. Você não tem como entrar numa coisa se você não tiver os valores certos para entrar nela. Lógico, né? A criança tem os valores dela, que são valores sem maldade, sem a malícia que os tempos e as idades vão dando pra gente. A gente, de tanto tomar surra da vida e de ter aquela semente do engano lá no nosso coração, a gente tem a tendência a ir por caminhos errados. E aí, a criança, no início da sua idade, até os 4 anos, ela é completamente, é como se fosse um pendrive vazio. O que você botar ali dentro vai encher. Para você apagar aquele pendrive, você tem que pegar ele, botar na matriz, que é o computador, apagar e botar o conteúdo de novo, né? A criança até os 4 anos é um pendrive vazio. Então, de 0 aos 4, a gente tem que colocar o máximo de informações certas possível para essa criança, para que ela desenvolva o padrão do que é o correto. Então, o que acontece? Aí, vamos falar dos valores, que foi a pergunta, para não sair da sua pergunta, viu, senhor? Quais são os valores que uma criança tem? Primeiro, ela não faz diferença entre as pessoas. E aí eu queria trazer isso para a amizade. O verdadeiro amigo, ele não leva em consideração aquilo que você possui, a cor da sua pele. Ele não leva em consideração, né, amigo? Pois é, cara. Ele não leva interação. Se você é charmoso, bonito, cheiroso, gostoso. O verdadeiro amigo, ele ama você simplesmente pelo fato de amar você. É algo que vem de dentro, de coração para coração. Não importa com a aparência. E Papai do Céu é assim com a gente também. Papai do Céu, ele é a essência de uma criança. Aquilo mais natural, mais sublime que existe, está na figura de Deus. E a criança, quando nasce, ele nasce com essa essência. Ele nasce sem fazer diferença entre as pessoas. Eu vejo isso muito claro. Eu tenho 3 filhos, galera. A Cia já falou isso aí. Eu vou repetir até o final da live. Rapaz, é interessante. Eles estão assim, aí daqui a pouco passa alguém na rua, eles já são os melhores amigos daquela pessoa lá. Não conhece, não sabe de onde veio, não sabe se é mal, se é bom, não sabe a casa, não sabe se o pai é ladrão, se é traficante. Eles são amigos, não quer saber de nada, não. É verdade. Eles não fazem essa diferença. E essa malícia, eles vão aprendendo com a idade. Isso é ruim e isso é bom. Lógico, a gente não pode ficar ingênuo e sem malícia também a vida toda. A gente não tem que discriminar as pessoas pela aparência delas, mas a gente tem que escolher as nossas amizades.
Então, o que é que a gente tem que aprender com a criança na questão da malícia? A gente tem que aprender que é legal não fazer acepção de pessoas, mas não necessariamente você precisa andar com pessoas que lhe causam dano, que lhe causam maldade, que lhe deixam triste, que lhe levam para o caminho errado. Isso a gente tem que ensinar para os nossos filhos, desde pequenininho, sabia? Engraçado. Essa é uma característica. A gente vai falar de um monte ainda hoje, né? Essa é a primeira. Aí você falando disso, né, me recorda algo sobre essência. Essência, quando a criança em essência, eu atendo muito adolescente, né? E eu vejo já com adolescente, essa essência, ela deturpada um pouco com coisas que as crianças ouvem. E ouvem de autoridades, né? Daqueles que poderiam ser amigos, que são as autoridades, os programadores, como os papais, os professores, né, os parentes. Então, eles programam a mente. Essa criança que nasce como que precisa de um pendrive, com essas informações, né? Que ela precisa para ser essa essência. E aí, o pai e a mãe e a autoridade que vem ensinando para ela, ele ensina a ter discernimento. Então, é esse discernimento. Ele vai saber que não pode fazer acepção de pessoas, mas ele vai começar a aprender a discernir também quem vai ser amigo dele de verdade e não. Mas como criança, ele vai poder ser amigo do outro. Né? Ser amigo do outro. Exatamente. E eu lhe digo mais, Sil, escolher as amizades. Sabia? A gente precisa discernir. A gente precisa saber escolher as amizades que a gente anda. Eu li um estudo, na verdade eu ouvi uma palestra que a pessoa disse que algum pensador desse aí, o filósofo, esse povo que pensa demais não tem o que fazer, brincadeira, os filósofos aí, viu, pessoal? Tô brincando. Falou assim, o ser humano, ele não deve ter mais do que 3 amigos de verdade. Porque se ele tiver mais do que 3 amigos de verdade, com certeza ele vai estar deixando de ser amigo de verdade. Porque a amizade de verdade, a gente precisa de tempo, a gente precisa de emocional para suportar o amigo no momento de dificuldade. E a gente precisa, sabe do quê? Sabe do quê? Esqueci a outra coisa que a gente precisa. Mas é difícil. É difícil ter amigo de verdade, sabia? E nos tempos de hoje é mais difícil ainda. Porque a galera está numa crise emocional muito grande. E o que acontece? Quando você se enche de pessoas com crises emocionais e tenta ser amigo de todo mundo, você termina entrando em crise também. Porque você vai ser uma brasazinha tentando acender um bocado de palha cheio de água e inundado, você vai esfriar, galera. Você tem que escolher amigos e andar com amigos que lhe coloquem para cima. Isso não quer dizer que você vai ser insensível ao sofrimento das pessoas. Não é isso que eu estou falando. Você vai ajudar pessoas que estão sofrendo, você vai ajudar pessoas que estão passando por dificuldade, sim. Mas não necessariamente você precisa ser amigo e andar com essas pessoas todos os dias. Você tem que saber escolher. E aí eu digo, a característica de um amigo infantil é não saber escolher as amizades. A criança é amigo de todo mundo. 5 minutos de convivência, é meu melhor amigo. Quando você cresce, você tem 2 perigos. Ou de agir com preconceito, que é fazer acepção de pessoas, ou o perigo maior, que é de se isolar, de falar, não devo ser amigo de ninguém, porque ninguém presta. E não é assim, galera. Porque se ninguém presta, você também não presta, sabia? Então, a gente tem que procurar amigos que ajudem a gente a ser humano de verdade e ajudem a gente a trilhar essa caminhada. Então, é muito legal. Olha o que acontece, eu vou fazer um truquezinho aqui que eu já fiz 500 mil vezes, mas esse truque fala de uma coisa muito legal. Deus não faz diferença entre as pessoas. Deus ama todo mundo de forma igual. A questão é, Jesus, quando veio aqui na Terra, ele não andou com todo mundo. Ele escolheu 12 pessoas para andar juntinho dele. Sim. E essas 12 pessoas foram escolhidas a dedo. Não porque essas pessoas eram melhores do que ninguém, mas porque Jesus, como sendo Deus, ele escolheu essas pessoas por características que ele achou nessas pessoas para cumprir a missão que ele queria. Então, o que acontece? A gente precisa escolher pessoas para andar com a gente que tenham características que façam a gente seguir a nossa missão. E, em primeiro lugar, a gente precisa saber qual é a nossa missão. Lógico, Deus, ele trata assim, não importa se você é pequeno, se você é médio, ou se você é grande. É tão grande que não cabe nem aqui no vídeo, Papai do céu ama você do jeito que você é. Ele te fez assim.
Ele te fez assim, ele planejou a sua vida do jeito que você é. Ele ama você na sua essência, não por características físicas, nem por habilidades que você desenvolveu na vida. Ele ama você. Ele trata você de forma igual. Ele trata você igual às outras pessoas. Não importa se você é pequeno, médio ou grande. Essa é a característica maravilhosa da amizade de uma criança. Ela trata as pessoas de forma sem discriminar. Então, quando a gente se coloca nas mãos de Deus, olha o que acontece. Ó, pequeno, vou tentar afastar para a gente conseguir enxergar, viu? Médio e grande. Ó, Papai do Céu, ele coloca a gente nas mãos dele e a gente se sente amado igual a todo mundo. Ó, vou contar de 1 até 3 e você sopra, viu, Sil? 1, 2, 3 e sopra, Sil! Uau! Peraí. Oxê, as 3 ficaram do mesmo tamanho, foi? Meu Eu vou separar Deus! uma por uma. Vou separar uma por uma. Pequeno, ó. Pequeno, médio, ó. Médio e grande. Ó, as 3 iguais. Perante Papai do Céu, você é igual a todo mundo. Sabia? E essa é uma característica boa da criança, não fazer acepção de pessoas. Bora para a próxima? Agora sim, interessante, porque como que a gente precisa de tanta sabedoria e discernimento para discernir isso. E eu gostei muito porque tem um versículo na palavra de Deus, né, na Bíblia, que lá em 1 Coríntios 13, 11, que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, quando adultos, o que aprendemos com as crianças a não ser para que as amizades se sustentem e se fortaleçam? E você trouxe isso com muita propriedade, né? Que é você não fazer acepção de pessoas e uma característica de que somos meninos ainda, né? Ainda estamos agindo como meninos, é não de saber discernir isso. E a gente, às vezes, a gente não sabe, às vezes, que é uma escolha como essa, de que alguns sinais que algumas pessoas dão, e às vezes não é por mal, porque cada um realmente tem valores distintos. Cada um tem o seu valor. E nem sempre esse valor vai condizer com o nosso valor, né? Então vamos andar com muitos, mas vamos ter poucos achegados como verdadeiros em essência e que vai despertar em nós o nosso melhor. Olha que interessante. E não precisa ser igual. Igual em comportamento, igual em personalidade, tá? E características comportamentais. Mas a gente está falando de valores e princípios que norteiam a vida e a escolha dessas pessoas. Então, nós precisamos ter clareza de quem somos em essência, de quem somos em Deus, né? Do que nos norteia para escolhermos nas nossas vidas. E quem são essas pessoas que ficaram próximas de nós e que despertarão ainda mais esse melhor nosso, despertam o nosso lado melhor, o nosso lado luz, que nos ilumina, né? E a gente possa iluminar. E é engraçado, né? Que essência é luz, né? Essência é luz. Foguito, você já ouviu falar? Só uma coisa. Você já ouviu falar em criança que briga no condomínio, na escola? Você já ouviu falar? Isso é outra coisa que a gente tem que deixar para trás, né? Ó, criança é muito fácil de brincar junto, não é? Brincar junto fácil. Eu escolhi esse fundo aqui com um propósito. Eu tô aqui na casa de minha mãe. Eu tenho muitos amigos de minha mãe aí na live. Eu vi Ramayana, eu vi o pessoal da academia. Ó, eu tô aqui, sabe por quê? Ó, porque aqui sou eu, um desenho de eu, e aqui é um desenho de meu irmão. Meu pai sempre falou assim pra mim, desde pequeno: o seu irmão é seu melhor amigo. E aquilo, pra mim, às vezes era muito difícil de entender. Porque o irmão mais velho tem aquela questão, né, de às vezes ficar pirraçando o irmão, aquele negócio. Quem tem filho sabe o que é isso, né? Eu tenho 3, viu? O irmão mais velho, às vezes, tem essa pegada, né? Só que eu entendi assim, ó. Ele é meu melhor amigo. Teve uma vez, aí eu vou contar uma história, eu vou fazer um desabafo. Quando minha mãe saiu, e eu fiquei com a menina que tomava conta da gente, de vez em quando, Cremilda. Não sei se ela tá aí, eu acho que não. Ó, aí, quando minha mãe chegou, que abriu a porta, tava uma cena de Matrix, sabe qual é? Aquele que o cara vai com a voadora assim, o outro faz assim, ó, pra trás, e passa a voadora na cabeça. Só que nessa vez não passou na cabeça não, pegou nos meus peitos. Rapaz, quando minha mãe abriu a porta, eu tava com a voadora nos peitos caindo pra trás. Jesus. Minha mãe, lógico, né, com a cena dessa, ficou muito triste. Minha mãe é chorosa por natureza, começou a chorar.
E falou, não quero que vocês briguem, vocês são irmãos, os melhores amigos. E aquele choro de minha mãe doeu muito no meu coração. Porque todo filho se preocupa muito com o que o pai sente. E aí vem a dica. Não queira ser um pai super-homem. Mostre o seu sentimento para os seus filhos. O que acontece? Aí minha mãe falou, de noite seu pai vai saber disso. Meu pai trabalhava o dia todo, chegava 8 horas da noite. E vocês vão ficar acordados, que às vezes ele dormia antes. Porque seu pai vai ter uma conversa com você. Rapaz, isso era meio-dia, viu? Meio-dia. Eu fiquei de meio-dia até as 20 horas. 20 horas da noite, esperando que meu pai ia falar com a gente. Rapaz, quando meu pai chegou, foi assim, uma disciplina tão bem dada. Não posso nem falar o que ele fez, porque o povo pode enxergar mal. Mas não foi aquele negócio muito assim, bizarro, não. Mas foi um negócio tão bem feito. E daquele dia em diante, nunca mais eu saí na mão com meu irmão. E sair na mão o pessoal inteiro que é, né? Baiano que é baiano sabe que é sair na mão. Nunca mais. A gente tem nossas desavenças, a gente tem nossas formas de pensar diferentes, mas daquele dia em diante eu entendi. Seu irmão é seu melhor amigo. Porque meu pai me disciplinou para isso. Ele me colocou naquela forma. Ele falou, ó, o caminho certo é esse aqui. Seu irmão vai ser quem vai te ajudar quando você passar por uma dificuldade. Seu irmão é quem vai te estender a mão. Ele é que tem o maior interesse do mundo em te ver feliz. É seu irmão, mesmo que, às vezes, eu estou falando para você que meu irmão demonstra isso sim, mas às vezes seu irmão não demonstra isso com você, mas saiba que no fundo do coração ele tem o desejo de te ver feliz. Verdade. Então, seu irmão é seu melhor amigo. E aí o que acontece lá em casa? Lá em casa tem 3, né? E aí, uma vez, há uns 3 anos atrás, ou 4, teve um momento desse deles saírem na mão. E o do meio foi e agarrou o mais velho com as unhas, pegou no rosto. E aí eu lembrei da mesma cena que meu pai fez comigo. E eu repeti igualzinho. Igualzinho. E eles passaram 3 anos sem brigar. Esses dias, teve uma desavença entre eles, que quase eles lembram de brincando de luta, quase eles saíram na mão, de novo. E eu interrompi aquele momento na hora. Interrompi e repeti a disciplina. Não quer dizer que você vai precisar disciplinar uma vez só. Repetir aquela mesma disciplina que eu fiz. E dessa vez eu chorei. Pois é, dessa vez eu chorei com o mais velho no quarto. Depois de eu disciplinar ele, eu levei ele pro quarto, falou, você vai ficar no quarto. Ele ficou uns 20 minutos no quarto, sozinho, com a luz apagada. Aí eu entrei no quarto, acendi a luz. Eu tô falando muito sério de palhaço, né? Ô, Jesus. Aí eu tô falando com a adulta aqui, viu? Ai. E aí o que aconteceu? Naquele momento eu falei, meu filho, o desejo de seu pai é que você seja o melhor amigo do seu irmão. E naquele momento eu não consegui me controlar e eu chorei na frente do meu filho. E isso é o que Deus faz quando você briga com seu irmão. Deus ele fica muito triste, porque ele escolheu vocês e colocou vocês como irmãos para que vocês sejam melhores amigos. Ele colocou vocês uma família. E aí eu trago para a igreja, galera. Nós somos irmãos. Não tem negócio de membro de igreja ficar brigando com o irmão da igreja, não. Papai do céu é o pai. Você acha que papai do céu fica como? Ele chora, galera. Do mesmo jeito que Deus ri, Deus chora. Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. Para mostrar que Jesus, ele viveu como nós, seres humanos. E aí eu digo, Sil, a gente não tem que esconder que a gente é fraco para nossos filhos. A gente tem que esconder, a gente tem que falar para eles que a gente é ser humano. E que a gente erra também, e que a gente chora também, que a gente sofre também. A diferença, galera, é que a gente já sabe o que é o certo. E quando a gente se desvia do caminho certo, a gente vai assumir as consequências daquele caminho. E a criança, às vezes, não sabe o que é o certo. A não ser que o seu papai e a sua mamãe em casa ensine. Sil. Exatamente. Tem gente que delega a educação do filho para a escola, para a professora. Mas, galera, quem é pai e mãe é você. Os filhos são herança de Deus para você. Você que tem que ensinar. E aí eu tô falando demais, né, Sil? Mas peraí, deixa eu só completar o raciocínio. Tá ótimo, porque você trazendo isso... Pode completar. O que acontece é o seguinte, eu tava falando com uns amigos meus no trabalho, né? A quarentena salvou essa geração. Porque essa geração estava sendo educada por professores, por Felipe Neto, por Lucas Neto. Eu não tô... Tomara que o Instagram não me bloqueie eu falando isso. Mas estava sendo... Estava sendo educada por as ilhas digitais. As crianças entram naquelas ilhas e recebem aquela informação.
que são, às vezes são corretas, mas na maioria das vezes são deturpadoras do que é o padrão. E aí o que acontece? Aí, Papai do Céu permite que um negócio horrível desse aconteça, que não é desejo dele, que isso aconteça, a quarentena, o coronavírus não é desejo, mas ele permite e usa toda essa situação para salvar essa geração, a geração dos meus filhos, que durante essa quarentena estão com a mamãe perto dele todo dia. Eu não parei de trabalhar, mas a mamãe está em casa, ensinando os valores eternos. Sabe o que é isso, galera? Valores eternos. Valores Sem que o preço. professor tenta ensinar o professor, mas o padrão deles é papai e mamãe. Eles são filhos do papai e da mamãe. Se for papai sozinho, do papai. Se for mamãe sozinha, da mamãe. Não estou falando aqui de padrão familiar. Eu estou falando assim, a criança precisa dessa essência, precisa dessa forma, para seguir o caminho certo. E aí eu acho que eu já me perdi. Não perdeu não. Você, na verdade, está fazendo a gente se achar, tá? Deixa fluir. Então, você trouxe algo muito importante, que eu acredito ser importante, que é a questão do pai e da mãe humanizarem a relação com seus filhos. Né? Humanizar. Eu sou humano. E isso aproxima, isso conecta. Isso conecta. Aí, domingo é Dia dos Pais. Né? Eu não posso deixar de trazer isso, tá? Vou ganhar presente. O meu papai já está com o Senhor, vai completar agora, né, 4 anos e... Não pode chorar, não pode chorar. Não posso, porque aniversário dele seria dia 6 e domingo, Dia dos Papais. O meu também tá com o Senhor. Eu sei disso, eu conheci seu papai. E assim, sabe, tem uma coisa assim que nossos pais, o nosso pai, a nossa mãe, são tão importantes em nossas vidas. E aí, Foguito, eu fico pensando, né? Às vezes um pai e uma mãe, ele confunde um pouco isso. Como que eu vou ser, ao mesmo tempo, autoridade na vida do meu filho, discipliná-los, educá-los, ensiná-los o caminho e, enfim, vou ter que disciplinar e, ao mesmo tempo, ser amigo. Então, a gente tem encontrado pais e mães amiguinhos, muito dos seus filhos, né? E, assim, indo encontrando o caminho, a via, né? De como educar e dirigir esse filho. Então, então como é que eu consigo, né, humanizar minha relação com o meu filho, ao mesmo tempo que eu o disciplino e sou autoridade? Como é que faz com que ele compreenda isso e eu me conecte cada vez mais com ele ao invés de me desconectar? O que acontece é o seguinte, Sil, assim, os pais têm que assumir o controle da situação. Primeiro, você é pai, certo? Você está no controle, pai ou mãe. Eu estou falando pai porque eu sou papai, certo? Mas entenda pai ou mãe. Para a criança não tem essa... obedeço meu pai, não obedeço minha mãe. Não existe isso. Ele tem que obedecer aos dois. Certo, galera? É aos dois. E aí o que acontece? Você, como pai, tem que deixar a mamãe disciplinar do jeito dela. E você, como mamãe, tem que deixar o papai disciplinar do jeito dele. Lógico. Você não pode permitir... Na verdade, você não pode, não. Não é moralmente correto os excessos. Mas entenda uma coisa. O seu esposo, a sua esposa, não é surpresa para Deus. Deus colocou os filhos como filhos da sua esposa também. O mesmo direito que você tem como pai, sua esposa tem como mãe. Sim, eu só abri o parênteses, fecho o parênteses. Aí eu vou entrar para a questão da autoridade, beleza? Aí o que acontece? Os papais estão deixando de assumir o papel de pais e estão entrando no papel dos amigos. E, galera, isso causa um colapso na cabeça da criança. Porque ele não sabe se ele brinca com o pai, ou se ele respeita o pai, ou se ele se diverte com o pai, ou se ele morre de medo do pai, ou se... A criança fica perdida. Confusa. Galera, é o seguinte, quando você se prende nesses conceitos, isso causa uma confusão na cabeça. Porque essas coisas têm que estar interligadas. Ser pai e ser amigo tem que estar interligado. Você não pode supervalorizar o amigo e esquecer do pai. E você não pode supervalorizar o pai e esquecer do amigo. Uma coisa que comanda essa relação é uma palavra que se chama amor. O amor, ele exige disciplina, exige respeito, exige amizade, exige renúncia. Isso é que o amor exige. Então você, como papai, você tem que amar seus filhos. E amar seus filhos significa dar disciplina como pai, significa brincar como amigo, significa amar como uma pessoa que precisa ser amada, significa dar carinho como uma pessoa que precisa de carinho,
Significa dar atenção, ouvidos, como uma pessoa que precisa ser ouvida. O que você precisa é só amar seu filho. Você acha que se você deixar ele ao léu, ele vai seguir o rumo certo? Uma criança não tem noção, galera. Essa psicologia é furada. Esse negócio de dizer que cada um escolhe seu destino, para uma criança de 2, 3, 4 anos, não existe. Ela vai escolher o destino que ela está incluída. Se ela é criada no tráfico, ela vai ter a tendência muito forte de continuar no tráfico. Se ela é criada vendo o pai fazer atrocidades com a mãe, ela vai ter uma força muito grande de construção na mente dela de que homem faz isso com mulher. Sim. Galera, é seu papel colocar seus filhos em disciplina. É seu papel, papai e mamãe. É seu papel. Porque se você não fizer isso, é o que eu digo para meus filhos. Se eu não fizer isso com amor, meu filho, você vai achar um policial que vai fazer isso sem amor. E a punição do policial é muito feia. Eu sei que isso é duro, mas para a criança funciona. Papai disciplina sempre com amor. E quando eu disciplino meus filhos, eu olho no olho deles. Eu tento disciplinar sem raiva. Lógico que tem momentos que a gente tá com raiva. Mas eu tento ao máximo controlar a minha raiva. Eu tento controlar o meu tom de voz. Tem momentos, lógico, que a gente perde as estribeiras e fala um pouquinho mais alto. Mas tente. Eu não estou falando aqui como um ser humano perfeito. O Sil falou isso na chamada da live. Fazer com excelência não significa fazer com perfeição. Exatamente. É fazer o melhor de si mesmo. É o melhor de si mesmo. Eu mandei um áudiozinho hoje no Zap Zap, assim, ó, seja a melhor versão de você mesmo. Você precisa ser a melhor versão de você. Então, melhorar a cada dia. Melhorar a cada dia. Perto da essência que você sabe qual é essa essência. Não precisa... O Papai do Céu, ele escreveu as leis no seu coração. Os valores morais que estão escritos na Bíblia estão escritos no seu coração. Você não precisa necessariamente ser um religioso, ser um crente, para conhecer todos os 10 mandamentos. O primeiro mandamento é honra a Deus sobre todas as coisas. O segundo, o terceiro, o 10º mandamento. Você não precisa disso. Você sabe exatamente o que é o certo e o que é errado, porque o Espírito Santo, que soprou no meu nariz um dia o sopro de vida, foi o mesmo que soprou no seu. Ele escreveu no seu coração esses valores morais. E isso você tem que inculcar nos seus filhos. E se chama disciplina. Fugiu dos valores morais? Bota ele no prumo. Bota ele no prumo. Vai chegar aos 7 anos, que a psicologia fala que é 7 anos que a criança está formada. Vai chegar aos 7 anos que ela vai escolher o destino dela. Mas até lá é seu papel. Diga assim, desculpa. Você me lembra muito assim... Então, a amizade verdadeira é uma amizade que tem intencionalidade. Assim como essa relação de pais e filhos e pais. De pai para filho, tem a intencionalidade na formação dessa criança. Então, eu vou pensar, como que eu quero que ele seja como adulto? Então, quando o seu pai falou para você e seu irmão falou assim, vocês são melhores amigos um do outro como criança, é porque o seu pai visualizava, intencionalmente ele falou isso. Então, ele visualizava que futuramente vocês seriam parceiros e precisariam um do outro em algum momento. Seu pai sabia disso. Né? Então, ele estava educando intencionalmente com, assim, como a congruência, né? Eu planto limão, eu colho limão. Não dá para plantar limão e colher alface. Então, a congruência, na intencionalidade. O que eu quero colher na formação dos meus filhos? Então, e outra coisa que você falou também, e aí também é muito, muito bacana, que fala da fragilidade humana. Então, quando você falou assim, olha, eu perco as estribeiras às vezes com o meu filho, mas assim, pai e mãe pede desculpa? Com certeza, Sil. Né? Tem que pedir. Agora, por que isso? Porque um amigo verdadeiro é um amigo que pode sair das estribeiras às vezes, porque vai depender do momento, eu fiz alguma coisa que você não gostou, eu fiz alguma coisa que te magoou, porque nós somos seres falíveis, a gente decepciona e somos decepcionados. Não dá para você criar uma ideia de perfeição, que a amizade verdadeira é perfeita. Não, né? A excelência de uma amizade verdadeira está na capacidade que você tem de reconhecer suas fragilidades, reconhecer as fragilidades do outro e ser capaz de chegar para o outro e pedir desculpas, né? E aceitar, às vezes, as desculpas do outro. E, às vezes, seu amigo não é aquele que vai... ele é mais, assim, duro de coração, mas você ama, você sabe que é verdadeiro e genuíno, onde nasceu a essência dessa amizade verdadeira, e você sabe chegar. E aí que o coração da criança, em essência, ela perdoa fácil.
Uma criança, quando tá zangada com o papai, que tá desemburrada, se o papai chegar dando um cheiro, fazendo umas cosquinhas. Eu tenho um sobrinho de 6 anos que ele fica bicudo, ele é bem assim, né? Às vezes fica bicudo. Se eu falar pra ele, eu tenho uma coisa que deliciosa, ele, o que é? Eu já sei que se eu oferecer comida pra ele, ele vem e daqui a pouco ele esquece e ele tem um bom humor e ele ri. Eu adoro a risada de uma criança quando ela estava zangada e daqui a pouco tá rindo, né? Então, assim, como que a gente pode aprender com isso, né? Olhar em essência, dar sua essência para a essência do outro, né? Isso E é muito bonito. tem coisa melhor do que ser amigo de verdade nesse sentido e ser verdadeiro nos seus sentimentos? Não É, tem não, galera. A criança quer ter amigos, ela precisa de amigos. E ela se relaciona geralmente muito bem com outras crianças, porque essas outras crianças são amigos de verdade. Verdade, que eu digo, em sentimentos, em atitudes. Às vezes você fala assim, ó, mas eu nunca posso mirar com meus filhos, eu tenho que contar até 10. Galera, a gente foi criado por um Deus que se ira. Jesus, quando chegou no templo, ele perdeu as estribeiras. Não perdeu, não, porque tudo está no controle dele. Mas ele se irou. Quando eu digo perdeu as estribeiras, é uma forma de falar, pelo amor de Deus. Ele se irou. Jesus, o Filho de Deus, a quem a gente acredita que é Deus triuno, faz parte da Trindade. Ele chegou no templo e deu de chicotada e quebrou as mesas do templo. Ele se irou. E eu acho que nós, como seres humanos, temos esse direito. Porque fora isso, é religiosidade. E a gente não pode ficar preso à religiosidade. Religiosidade, a Bíblia trata como farisaísmo. Farisaísmo, a Bíblia trata como hipocrisia. Então, você é hipócrita. Se você falar, eu nunca me iro. Eu sempre trato meus filhos com paciência. Ou você está vivendo numa prisão, ou você está sendo hipócrita. Porque a ira faz parte, lógico, com controle. A ira de Jesus foi controlada, ele tinha um objetivo com aquilo. Então, sua ira pode ser controlada, com objetivo. Isso você tem que pedir a Deus, essa sabedoria. Aqui eu tenho 4 argolas, ó. 1, 2, 3 e 4, certo? A religião, galera, e esses falsos moralismos, essas hipocrisias, elas fazem isso com a gente, ó. Opa, ixi, prendeu, foi? Pera aí, deixa eu botar esse negócio aqui. Pera aí. 1, 2, 3 e... olha! Ai, Jesus, pera aí. Deixa eu botar isso aqui nessa mão, passar isso aqui pra essa. Jesus, tá tudo preso. A religião faz isso com a gente. Aprisiona a gente em um padrão criado por homens. Homens que querem ser mais santos que os outros. Homens que querem mostrar uma coisa diferente dos outros. Infelizmente, a falsa religião faz isso. Mas a religião, em sua essência, quer se religar com Deus, lhe liberta disso. Faz de você um ser humano, falho e carente do perdão e da graça de Deus. Nós somos falhos, galera, e nossos filhos precisam entender isso. E a amizade da criança demonstra muito isso. Ela, quando não quer dar o brinquedo, ela fala, não vou dar, não dou, não dou. E começa a chorar se a criança pegar. Isso é ser verdadeiro. Ela não quer dar naquele momento. O papai tem que ensinar, não, você precisa compartilhar. E aí você vai corrigindo. Mas tem que ser verdadeiro. É o que Sil falou, a sobrinha dela. Quando a sobrinha dela tá chateada, bota o bicão, não tem cosquinha que você faça que faça ela rir. Ela vai continuar chateada. A gente precisa se libertar disso, galera. E Papai do Céu quer fazer isso nessa noite, nessa live com você. Se liberte desses padrões que o ser humano traz. E seja você de verdade, ó. Só pra aqui, galera. Só pra aí, Sil. 1, 2, 3 e... Uau. Peraí, de novo, viu, Sil? Sil, só pra aí de novo, Sil, peraí. Só pra aí, Sil. 1, 2, 3 e... Uau. Papai do Céu faz isso com a gente, galera, ó. Ele separa a gente completamente, ó. Separa no sentido de liberta. Ai, Jesus, me empolguei com a mágica. Pois é, e vamos ser livres, trazendo... né? Livres para demonstrar o nosso sentimento e ser amigos de verdade. E assim, você está trazendo essa questão do amor, que o amor é a essência de todas as coisas. O amor é o caminho excelente, né?
E eu fico pensando nessa questão, porque assim, é também muito crença. Eu fico vendo que paternidade e maternidade é muita generosidade, né? Você se tornar pai, se tornar mãe, é uma entrega, é uma disposição, é uma disposição nem sempre, mas disponibilidade de fazer coisas que você não Total. quer. Por exemplo, acordar de madrugada, você ter que dar comida 6, 7 vezes por dia. Então, tá trabalhando, tem que parar para dar atenção, chegar em casa cansado, brincar. Agora, para você fazer tudo isso voluntariamente, genuinamente, né? Com muito amor, com muita vontade, você precisa acreditar. E aí tem uma crença muito bacana, que eu gosto muito, que também está na palavra de Deus, que é lá em Salmo 127, 3, 5, que diz assim: os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então, você precisa acreditar que é uma herança. Você tem alguns lares que veem seus filhos não como herança, e às vezes como um peso, como um erro. E isso, quando eu penso, eu mudo o meu comportamento. Então, eu mudo o meu sentimento em relação àquilo, em relação às pessoas, eu mudo o meu comportamento e aí eu tenho um resultado diferente. Por isso que, como é importante a gente acreditar nisso, só meus filhos são herança, né? Ele é É. recompensa. Não, então, ele está vindo para a minha vida, mesmo que eu não planejei, é uma escolha que você faz. Então, como é importante você trazer isso? Eu trago isso como filhos, porque a gente está falando do Dia dos Pais, mas eu também trago isso como a amizade. A amizade também é uma herança de Deus. Como a gente Ah, precisa, como a gente precisa acreditar. Se eu não acredito nisso, se eu acredito que eu não posso confiar em ninguém, se eu acredito que, não, ninguém de confiança, eu já me magoei muito. E você trouxe uma questão muito bacana, que é a questão da memória do seu pai, dizendo para você, vocês são melhores amigos enquanto criança e hoje são adultos e são amigos melhores mesmo, podem contar um com o outro, né? Então, é. assim, aqui tem pessoas adultas e que tem, algumas pessoas têm irmãos e têm irmãs. O quanto é importante hoje você parar para resgatar, que ainda dá tempo você resgatar, né? Que na infância talvez você não tenha aprendido a ser amigo, melhor amigo do seu irmão. Você aprendeu a competir ou se comparar, né? Ou sentir ciúmes, ou isso, ou você acreditou que ele tinha mais atenção do que você. Mas hoje é possível que você resgate isso, porque você e seu irmão foram conectados em essência como irmãos, irmãos mesmo de sangue. E há uma verdade nisso embutida, de amigos que podem contar um com o outro, verdade. Então hoje E, dá para você resgatar isso. Eu acho que meu irmão ainda está aqui, ele entrou. Ó, meu irmão, como hoje a gente consegue se enxergar, como um pode contar com o outro, né? Como a gente pode resgatar isso, né? Se desconectou em algum sensacional. momento, dá para conectar agora, né? A mesma De coisa com novo, nossos é. pais, a gente cresceu e às vezes fica, a idade não tem tanta diferença, né? Eu e minha mãe, por exemplo, quando eu olho para minha mãe, eu não vejo tanta diferença. Minha mãe vive brincando comigo. Minha filha, eu tenho 35 anos de idade. Eu falei, minha mãe, eu passei a senhora, minha mãe. A gente fica brincando. Mas assim, hoje a gente pode sentar e conversar e uma pode contar com a outra, né? Como as coisas É, mudam assim. Então, o é quanto eu verdade. aprendo, depois que eu tenho 9 sobrinhos. Aff, Então, Jesus. 9 sobrinhos. Então, como eles me moldam, como eles me transformam, como eu olho para eles, eu sinto um amor, como eles me iluminam. Quantas vezes, olha só, a criança ela tem uma essência que ilumina. É uma coisa tão linda, tão pura, porque é uma chama da essência de Deus, né? É pureza. É, E aí, quantas vezes eu estava em alguma coisa, alguma situação, meu sobrinho, minha sobrinha, meus sobrinhos chegavam para mim e eu esquecia, eles me iluminavam. E toda a minha essência vinha à tona e eu esquecia, eu só lembrava daquele momento, daquele tempo, eu tenho isso e gratidão. Então, como é que a gente verdade. pode aprender com as crianças essa essência, essa pureza de olhar para um amigo, de olhar para uma amiga e ter desejo de ser luz na vida dele, e ter desejo de iluminar uma escuridão que ele esteja vivendo, né? Aprender com a criança a ser luz, aprender com a criança a ser É. herança na vida das pessoas, a deixar legados nas vidas das pessoas. Então, isso, né? Isso é Estamos falando. amor, Sil. Você falou de uma coisa muito legal aí, que todo relacionamento, seja de pai para filho, seja de marido para mulher, seja de amigos, a gente tem que aprender com as crianças a se negar para o bem do outro. Lógico. Agora, se negar não significa deixar de ser quem você é. Uhum. Significa se moldar
para que os dois convivam em harmonia. E aí é o massa do relacionamento. Aí é o massa de ter 3 filhos. Aí é o massa de ter amigos. Porque você tem que se moldar. Você não pode dar assim, não me importo com ele, não. O povo até fala a palavra feia, né? Mas você não pode dar aquele nome feio e mandar ele embora, não. Você tem que se moldar, cara. Você tem que agir de forma a não magoar o outro. Com a sua liberdade, com seus valores, com seus limites, mas sem magoar o outro. E o outro da mesma forma com você. Isso é ser trabalhado. A amizade trabalha a gente para sermos melhores seres humanos. Os filhos trabalham os pais para serem melhores seres humanos. Os maridos e as esposas trabalham um ao outro para serem melhores seres humanos. Isso é o que o relacionamento faz. Não adianta você falar, eu sou assim, vou morrer assim, Gabriela. Não adianta, galera. Não pode. Você não pode ser assim e que o outro se vire, não. A gente tem que se moldar. E a criança faz muito isso com a gente, sabia? Ela ensina a gente a se moldar. Porque depois que a gente tem filho, a nossa vida deixou de ser a nossa vida para ser a vida da nossa família. Depois que a gente casa e muito mais depois que a gente tem filho. Então, o interesse que era meu agora é o nosso. O interesse, a diversão que era minha agora é a nossa. A tristeza que era minha agora é a nossa. O desespero que era meu agora é o nosso. A fé que era minha agora é nossa. Eu acho que essa última palavra é o mais importante de tudo, desses exemplos que eu citei. A fé que é sua, ela é muito mais real e viva quando essa fé é a fé da sua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso é uma promessa de Deus. Sim. Então creia. Creia nisso, que sua casa vai ser salva, mesmo que seja naquele último suspiro. Se você crer verdadeiramente no Filho de Deus, Salvador do mundo, que morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou ao 3º dia, toda a sua casa vai ser salva. E voltando para aquela questão de ser moldado, quando a gente tem filho, galera, é uma moldagem violenta. Porque tem um tal de um terrible 2, os terríveis 2 anos da criança, que misericórdia. O menino se joga no chão, se esperneia, grita. Tem crianças que fazem, outras não. Se o seu filho não fez isso, dê glória a Deus, viu? Que você não precisou ser moldado nessa questão. Mas, meu Deus. Ô, gente, alguém já passou por isso aí? Conta aí pra gente, participa. Alguém já teve filho que fez birra no shopping com 2 anos? Eu quero esse brinquedo! Não. E interessante que antes de ter filho eu falava, se um dia meu filho fizer isso, ele vai ver, nunca mais, vai fazer uma vez só, não vai fazer nunca mais. O meu primeiro, Jesus do céu, eu não quero expor meu filho não, viu? Mas, rapaz, é triste, velho, porque você não consegue controlar, é incontrolável, você tem que se moldar. Naquela hora ali, lógico, você tem que disciplinar, tem que continuar disciplinando, mas você tem que se moldar. E aí vem o valor da comunhão. O que acontece? Eu no stereo do meu filho mais velho, eu entrei meio no desespero. Porque eu falei, rapaz, não tem o que eu faça, velho. Não tem o que eu faça para corrigir isso. Não tem. Mas um dia eu fui para a comunhão dos santos, para a igreja que eu frequento. E ao chegar na igreja, eu encontrei com a Aline Pipoca, não sei se ela está aí. E a Aline Pipoca é professora, é pedagoga. Amo. Ela falou, Ailton, faz o seguinte, próxima vez que ele fizer, discipline ele, daquele jeito que a gente sabe. Uma só. Discipline, vire as costas e saia. Deixa ele chorando. Rapaz, eu fiz isso uma vez, 2 vezes, não precisei fazer mais. Das 2, uma. Ou foi muita coincidência, ou funcionou. E aí veio o valor da comunhão. Eu acho que funcionou, com certeza. Aí veio o valor da comunhão. A comunhão faz você aprender com os outros, com a experiência dos outros. E aí vem o valor de ser amigo, de ter pessoas andando junto com vocês com o mesmo intuito, com o mesmo interesse, com o mesmo norte. Aí vem o valor da amizade. Aí vem o valor da igreja. Aí vem o valor da comunidade que você frequenta. Porque um vai ensinando o outro. O meu filho mais velho hoje ensina o mais novo. E o do meio ensina o mais velho. E aí todo mundo se ensina. Diga assim, o que é que você lembrou? Você me lembrou uma coisa que eu esqueci, que eu ia falar. Eu cortei, desculpa, Silvia. Mas continue. Eu vou fazer essa mágica, você vai lembrar.
Aqui eu tenho Tá. duas cordas, ó, galera. Deixa eu botar aqui pertinho pra vocês verem, ó. Uma, duas, certo? Duas cordas. E aí, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Como seres humanos, a gente precisa se moldar para conviver harmoniosamente com as outras pessoas. Não significa se negar. Significa se moldar. O ser humano, ele é a média dos seus amigos. Tipo, por exemplo, se eu gosto de um amigo que é muito colérico, outro é muito sanguíneo, outro é muito melancólico, os temperamentos, né? Eu vou ser a média desses três, ou desses quatro. Esse é o conselho que eu vou dar para meus filhos quando for escolher a esposa deles. Esse é um conselho que minha mãe me deu. Mesmo sem perceber, mesmo sem ter esse conceito, ela falou, conheça os amigos da pessoa que você vai casar. Isso é muito importante, galera. Porque os amigos dela ela é a média do que os amigos são. Então, se os amigos são barulhentos, ela é a média do barulho. Se os amigos forem perturbados, ela vai ser a média da perturbação. Isso é fato, isso é fato. Eu acho que isso é... Lógico que não existe verdade absoluta nos temperamentos, Sim, né? Mas se convive muito tempo com a pessoa, é porque você tem alguma coisa de semelhante com ela. Então, o que acontece? Nós somos duas pessoas diferentes e quando casamos, precisamos se transformar em uma pessoa só. E aí, o que é que eu vou fazer com essas duas cordas? Ó, eu vou contar de 1 até 3, Sil vai soprar de novo, a gente vai ver o que é que vai acontecer, beleza? 1, 2, 3, sopra, Sil! Ó, aquelas cordas que eram duas, se transformaram em uma só. E essa corda aqui, ó, se completa, ela tem o início e tem o fim. Você e seus amigos se completam. Você e seus filhos e sua família se completam. E para se completar, você precisa entrar na forma, ó. Precisa entrar na corda, não é? Você não pode ser uma corda... Essa aqui é uma corda verde e amarela. Se você falar, eu sou vermelho e quero entrar, vai ficar feia a corda, velho. Você tem que tentar se transformar o máximo possível num verdezinho avermelhado, num amarelo esverdeado, e aí entrar na corda, entendeu? Para que tenha harmonia em sua casa. Então, essa é a essência de ser amigo de verdade. E é isso que a gente aprende com nossos filhos. A live eu acho que já vai ser encerrada daqui a pouco, Sil. Que horas são? Falta quanto? Sei não, acho que falta 5 minutos, eu acho. Então tá, vamos aqui agradecer. Tem a presença de pessoas incríveis aqui, de vários lugares. Larissa Vilela, que é dos Estados Unidos, minha amiga de muitos anos, que a nossa amizade começou porque ela foi franca e sincera comigo. Eu sempre digo isso a ela, eu gosto muito disso. Acho que a amizade verdadeira precisa ter ajustes e franqueza e transparência. Eu acredito muito, quando você trouxe essa questão do ajuste, né? Todo ajuste precisa ter alinhamento, porque tem aquela, né, aquela dificuldade de quando está ajustando, tem aquela rusgazinha para ajustar. E esse ajuste precisa de essência e amor, né? Porque eu preciso também, por isso que eu lembrei de quando você disciplinou seu filho, essa coisa de, na amizade verdadeira, aprender com isso, aprender a trazer a verdade daquilo que te inquieta, daquilo que te incomoda. Porque se você não fala, ninguém vai adivinhar, né? Então, a amizade verdadeira da pureza disso é você conseguir permitir que o outro se achegue até você para dizer aquilo que incomoda nele e também o outro permitir que você se achegue a ele para que você consiga, né, vocês consigam compartilhar aquilo que não está afinado e possa ajustar. Porque mesmo sendo tão diferentes, a gente pode construir tanta coisa. Né? Na nossa diferença, a gente constrói um corpo perfeito de tanta coisa que se complementa, né? Galera, Foguito, se despeça aí do pessoal, do seu jeitinho. Deixa eu dar a última palavra. Ó. A essência, galera, de uma amizade verdadeira, e o que a gente aprende com a criança, é uma palavra que se chama amor. Eu sou palhaço Foguito, eu sou veterinário, eu sou o que sou, porque tem alguém que me ama agora, colocando meus filhos para dormir. Eu sou o que sou, porque tem alguém que me ama agora, intercedendo por mim. Eu sou o que sou, porque com a responsabilidade que Deus me deu de educar meus filhos, deu para mim e deu para uma pessoa que está andando junto comigo, que é minha esposa. A responsabilidade que Deus me deu de pregar o evangelho, Ele deu para minha mãe também, que é minha intercessora. Ele deu para os meus amigos que estão orando por mim agora. Então, a essência de ser um verdadeiro cristão, parecido com Cristo, um cristinho aqui na Terra, 20 segundos, 28. É o amor. Então, só para isso, a gente vai encerrar com essa palavra. Galera, o amor seja a essência dos seus relacionamentos.
Aprenda isso com seus filhos. 1, 2, 3 e... Uau, Cio. Pessoal, beijo. Nome? Muito amor para vocês.